Bom dia, Dulce. Na aula passada, o professor Wellington, ele deu continuidade à classificação dos intervalos musicais, tá certo? Então eu fiz esse vídeo aqui para te ajudar, porque eu sei que você não está podendo frequentar as aulas. Então o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou dar uma pincelada na teoria, certo? Dos intervalos musicais, da classificação, e vou fazer alguns exercícios vou resolver alguns exercícios que o professor Wellington passou, tá certo? Então, na aula passada, o que foi que ele fez? Ele fez exercícios em cima disso aí, né? Para a gente determinar, classificar os intervalos musicais quanto à qualidade, tá certo? Para a gente chegar nesse nível aí de classificar, a gente precisa ter uns entendimentos aqui que são a base para você poder responder, né, classificar os intervalos musicais. Então, aqui na tela você veja que tem aqui os intervalos naturais que aparecem na escala de Dó maior, certo? Esses intervalos que existem na escala de Dó maior, eles vão ser replicados para toda a escala maior. Sempre que você estiver pegando a escala maior, você tem que usar esses intervalos da escala natural de Dó, certo? Como é que são esses intervalos? É assim, ó. Do Dó para o Ré, você tem um tom. Do Ré para o Mi, um tom. Do Mi para o Fá, você tem meio tom. Do Fá para o Sol, um tom. Do Sol para o Lá, um tom. Do Lá para o Si, um tom. E do Si para o Dó, meio tom. Veja que sempre que ocorrer do Mi para o Fá, você vai ter meio tom. E do Si para o Dó, você vai ter meio tom. Os outros vão ser todos um tom, tá certo? Então, essa regrinha de intervalos, você tem que gravar isso, porque senão você não vai conseguir entender quando chegar na parte lá da qualificação, né? Quando você vai ter segundas, intervalo de segunda, intervalo de terça, intervalo de quarta, intervalo de quinta, intervalo de sexta, de sétima, de oitava. Então, para chegar lá, antes a gente precisa botar na nossa cabeça essa, esses intervalos aqui da escala maior de Dó, tá certo? Então fica como, ó, tom, tom, meio tom, 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 meio tom. Então gravando isso e na cabeça lá, olha, quando tiver do Mi para o Fá é meio tom, do Si para o Dó é meio tom também, e o resto é tudo um tom. E forma a regrinha aqui do tom, tom, meio tom, 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 meio tom. Então, com isso fixo na cabeça, já sabendo que os intervalos da escala natural de Dó e da escala maior vai ser essa regra de intervalos, a gente passa aqui para aquele desenho que o professor Wellington colocou na sala, onde a gente vai para a qualificação, né, dos intervalos. Então, foi essa desenho que o professor Wellington fez na sala, tá certo? Que vai nos ajudar a entender a questão aí da qualificação dos intervalos. Então aqui, ó, eu coloquei aqui, ó, repetindo aquela regra de intervalos, tá vendo? Quando você vai do Dó para o Ré, você tem um tom, do Ré para o Mi, um tom, do Mi para o Fá é meio tom, lembre-se disso, do Fá para o Sol, um tom, do Sol para o Lá, um tom, do Lá para o Si, um tom, e do Si para o Dó, meio tom, tá certo? Então, aqui você vai ter a qualificação a partir dessa regrinha de intervalos, né, da escala maior, você vai classificar quanto à qualidade esses intervalos. Então aqui você vai ter intervalo de segunda, de terças, de quartas, de quinta, de sexta, de sétima e de oitavas, tá certo? E aqui o professor Wellington ele colocou essa quantidade de intervalos que existe, ó, nesses intervalos, tá certo? Então, por exemplo, quando você tem um intervalo de segunda
você tem um tom. Como é que você sabe que o intervalo é de segunda? É só contar o número de notas, tá certo? É simples assim. Do dó para o ré você só tem duas notas. Então, quando você tem duas notas, eu vou abrir aqui o ciclo de notas. Sempre que você tiver no intervalo que você estiver examinando só duas notas, pode ser qualquer sequência, pode ser do dó para o ré, veja, só tem duas notas, é um intervalo de segunda. Do lá para o sol é um intervalo de segunda, você só tem duas notas. Do fá para o sol é um intervalo de segunda, você só tem duas notas, fá e sol, e assim por diante. Então, sempre que você tiver no intervalo duas notas, você tem um intervalo de segunda, tá certo? Você tem um intervalo de segunda. Vamos passar aqui para o de terceira, de terça, de terça. Intervalo de terça, você tem três notas, tá certo? Você tem três notas. Então, se você for para o ciclo das notas, você vai ver aqui, ó, por exemplo, aqui, ó, mi, fá, sol. Você tem um intervalo que tem mi, fá, sol. São três notas, mi, fá, sol. Então, esse é o intervalo de terça, certo? Aqui, como é que você sabe que o intervalo é de quinta? Se você vir aqui é porque tem cinco notas. Pode ser qualquer sequência. Você pode pegar si, lá, sol, fá, mi. Se você pegar um intervalo desse, que é si, lá, sol, fá, mi, você tem cinco notas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Então é um intervalo de quinta, certo? E assim por diante. Se você pegar um intervalo de oitava, por exemplo, são oito notas. Aí no ciclo é como se você viesse aqui de dó para o dó, do mi para o mi, do fá para o fá. Não importa a ordem, você pode estar no sentido horário, sentido anti-horário. O importante é contar o número de notas. Se tiver oito notas, é um intervalo de oitava. Se tiver sete notas, é um intervalo de sétima. Se tiver seis notas, é um intervalo de sexta. E assim por diante, tá certo? Então, isso posto, vamos ver como foi que o professor Wellington construiu isso aqui nesses intervalos, tá vendo? Ele falou aqui que o intervalo de segunda maior, ele tem um tom. Um intervalo de terça maior tem dois tons. Um intervalo de quarta justa tem dois tons e meio. Um intervalo de quinta justa tem três tons e meio. Um intervalo de sexta maior tem quatro tons e meios. Um intervalo de sétima maior tem cinco tons e meio. Um intervalo de oitava justa tem seis tons. Como é que ele chegou nessas quantidades aqui de tons? Como foi que ele chegou nisso? É muito simples. Usando a regrinha aqui da escala maior de dó, tom, tom, semitom, tom, 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 semitom, a gente consegue entender como ele construiu isso aqui. Então vamos lá, do dó para o ré, pela regrinha de intervalos, é um tom. Então aqui ele botou um tom. Então, nesse intervalo aqui vai ser uma segunda maior, porque tem um tom, certo? Depois a gente vai ver a questão do menor, do maior, do diminuto, aumentado, certo? Depois, mas primeiro a gente quer ver aqui ó, como ele fez, como ele chegou nessa quantidade de tons em cada intervalo desse. Então, nesse primeiro intervalo, que é um intervalo de segunda, porque são duas notas, ele colocou aqui um tom, porque na escala natural de dó, do dó para o ré é um tom. Então aqui ele botou um tom, certo? Quando ele chegou aqui nesse intervalo de terças, certo? Porque tem três notas, é intervalo de terça. Ele disse aqui que a terça maior tem dois tons. Como é que ele chegou nessa conclusão que aqui tem dois tons? Só é somar. Você tem do dó para o ré tem um tom, do ré para o mi tem um tom. Um tom mais um tom, dois tons, certo? Então, no intervalo de terça maior, você tem dois tons. No intervalo de quarta justa, como é que ele chegou à conclusão que são dois tons e meio? Dois tons mais um semitom, que é igual a meio tom. É a soma, só é você somar. Você vem aqui, ó, do dó para o ré, você tem um tom. Do ré para o mi, mais um tom. Então, um tom mais um tom, dois tons.
Do Mi para o Fá mais meio tom. Então, 2 tons mais meio tom, 2 tons e meio. Então, por isso que nesse intervalo de quarta justa, você tem 2 tons e meio. Só é somar aqui, certo? Aqui a mesma coisa. Ó. No intervalo de quinta justa, ele falou que tem 3 tons e meio, certo? Como é que ele chegou a essa condição? Do Dó para o Sol, tá certo? Só é você somar a quantidade de intervalos, certo? Um tom mais um tom, 2 tons, mais meio tom, 2 tons e meio, mais um tom, 3 tons e meio. É o que está aqui, certo? A mesma coisa aqui para o intervalo de sexta maior, certo? 4 tons e meio. Só é somar do Dó para o Lá, você vai ter o quê? Um tom mais um tom, 2 tons, mais meio tom, 2 tons e meio, mais um tom, 3 tons e meio, mais um tom, 4 tons e meios, certo? Por isso que no intervalo de sexta maior você tem 4 tons e meio. Depois a gente vai falar da questão da sexta menor, sexta aumentada. Em relação também aos outros aqui, nas justas você tem quarta diminuta ou quarta aumentada e quarta justa. Por enquanto a gente está vendo os naturais aqui, certo? Os intervalos naturais, que não tem acidente nenhum, não tem sustenido nem bemol. Então, por isso que está assim, segunda maior, terça maior, quarta justa e assim por diante, porque nessa escala de Dó aqui não tem acidentes, nem bemol, nem sustenido. Então, fica tudo desse jeito que está aqui. Então, vamos aqui à sétima maior. A mesma coisa, é somar do Dó para o Si, quantos intervalos você tem? Por que, que deu 5 tons e meio? Só é somar. Um tom mais um tom, 2 tons. Mais meio tom, 2 tons e meio. Mais um tom, 3 tons e meio. Mais um tom, 4 tons e meio. Mais um tom, 5 tons e meio. Beleza? Na oitava justa aqui. Por que, que são 6 tons? Mais uma vez, só é somar os intervalos. Um tom mais um tom, 2 tons. 2 tons mais meio tom, 2 tons e meio. 2 tons e meio mais um tom, 3 tons e meio. 3 tons e meio mais um tom, 4 tons e meio. 4 tons e meio mais um tom, 5 tons e meio. E 5 tons e meio mais meio tom, 6 tons. Tá certo? Espero que você tenha entendido essa questão aqui da formação aqui desses intervalos, né, naturais, né? Segunda maior, terça maior, quarta justa, quinta justa, sexta maior, sétima maior, oitava justa. Perfeito? Agora a gente vai entrar na questão aí da qualidade aí, né? Segunda maior, menor, aumentada. Terceira maior, menor, aumentada. Quarta diminuta, justa, aumentada. Quinta diminuta, justa, aumentada. Sexta menor, maior, aumentada. Sétima menor, maior, aumentada. Oitava diminuta, justa, aumentada. Aí aqui a gente vem nessa questão aqui, ó, tá vendo? Quando acrescentamos sustenidos ou bemóis, o intervalo muda de qualidade, né? Quando o intervalo é maior, é a forma natural dos intervalos de segunda, de terça, de sexta e sétima. Veja que maior, a qualidade de maior é nos intervalos naturais de segunda, terça, sexta e sétima, né? Segunda, terça, sexta e sétima. Veja que quarta, quintas e oitavas, eles não são chamados de maior, são chamados de justos. Quarta justa, quinta justa, oitava justa, certo? Quando é que nesse caso aqui das segundas, terças, sextas e sétimas, quando é que nós chamamos de menor? Quando você tem um semitom abaixo do maior. Então, por exemplo, aqui você está na escala natural, no intervalo de Dó para o Ré, você é uma segunda, são duas notas, é uma segunda maior, porque tem um tom. Vamos supor que nesse intervalo do Dó para o Ré, você, em vez de um tom, você tivesse meio tom. Se aqui, nesse intervalo de segunda, duas notas, você tivesse meio tom,
você chamaria esse intervalo de segunda menor. Não seria mais segunda maior, porque ele está um meio tom abaixo do maior, tá certo? Na terça maior, a mesma coisa. Na terça maior, no intervalo natural de terça maior, de terça, você não tem uma terça maior, porque são dois tons, um tom mais um tom, dois tons. Se você, por um acaso, fizesse a soma de intervalos, você tem três notas, né? É uma terça. Se fosse dois tons, seria uma terça maior. Mas se nesse intervalo de três notas você somasse e desse um tom e meio, meio tom abaixo do maior, que é dois tons, isso aqui seria uma terça menor, tá certo? Aqui, a mesma coisa. Vamos pular as justas e vamos para menor, porque a gente está cuidando do intervalo menor. Né? E nas justas é diminuto, a gente chama de diminuto e não de menor. Então vamos lá. Aqui na sexta maior, nesse intervalo natural, você tem o seguinte, 4 tons e meio, que vai te dar uma sexta maior. Tá certo? A gente já viu isso na soma aqui dos intervalos. Mas se por um acaso, se você somasse, né? Você tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis notas, é um intervalo de sexta. Se em vez de 4 tons e meio desse 4 tons, meio tom abaixo do maior, isso aqui seria chamado de sexta menor, tá certo? Aqui a mesma coisa, né? Aqui você tem 7 notas, caracteriza um intervalo de sétima. Para isso aqui ser sétima menor, teria que ser 5 tons, meio tom abaixo do maior. O maior é 5 tons e meio. Se desse só 5 tons, seria uma sétima menor. Beleza? Aqui já é justa, a gente vai outra história, beleza? Chegamos aqui nos justos, certo? Que são usados nas quartas, nas quintas e na oitava. Não tem forma maior ou menor. Quando você trata dos justos, que é as quartas, as quintas e oitavas, você não fala de maior nem menor. Você vai ter diminuto, justo ou aumentado. Diminuto, justo ou aumentado. Diminuto, justo ou aumentado, tá certo? Não se fala em maior e menor. O termo usado é diminuto ou aumentado, tá certo? Então vamos lá, é o mesmo esquema. Então, quando você tem aqui no intervalo de quarta, são 4 notas, uma, duas, três, 4. Você está no intervalo de quarta, certo? Se você tiver 2 tons e meio, você está no intervalo natural, vai ser justa. Se você tiver meio tom abaixo, se fosse 2 tons em vez de 2 tons e meio, se você tivesse 2 tons, aqui seria uma quarta diminuta, certo? A mesma coisa aqui para os intervalos de quinta. Você tem 5 notas no intervalo que você está estudando, uma, duas, três, quatro, 5. Já sabe que é um intervalo de quinta. Agora, se tivesse 3 tons e meio, que é o natural, você tem uma quinta justa, certo? Se fosse 3 tons, que é meio tom abaixo do justo, certo? Meio tom abaixo do justo, 3 tons, aqui seria chamado de quinta diminuta. Na oitava, você também seria a mesma coisa. Se você pegasse aqui um intervalo de oitava, que são 8 notas, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, 8 notas, e você, no natural, você sabe o seguinte, ó, que quando você tem um intervalo de oitavas, né, um intervalo natural, 6 tons, ela é uma oitava justa, entendeu? Se por um acaso fosse um meio tom abaixo de 6 tons, daria o quê? 5 tons e meio. Se aqui fosse 5 tons e meio, a gente ia classificar isso aqui como oitava diminuta, tá certo? Espero que você esteja entendendo. Então, a gente já viu aqui, o diminuto é o semitom abaixo do menor ou do justo, tá vendo? Então, quando você tem um semitom abaixo do justo, que foi o que a gente acabou de falar. Se a gente for agora para o aumentado, como é que é esse aumentado? Um semitom acima do maior. Até agora a gente tratou de um semitom abaixo, né? Quando você trata de segundas, terças, sextas e sétimas, quando você quer intervalo menor, você está diminuindo, né? Um semitom abaixo do maior. Aí você vai chamar de maior. Segunda menor, terça menor, sexta menor, sétima menor, certo?
No caso aqui das justas, quando você tem um semitom abaixo, né, do justo, você vai ter diminuto, vai chamar de diminuto. Então, você quarta diminuta, quinta diminuta, oitava diminuta. É meio tom abaixo da maior. A gente viu isso aqui. Beleza. Agora a gente está entrando no campo do aumentado, certo? Quando você vai aqui para o aumentado. Como é que é o aumentado? Certo? Como é que eu vou chamar segunda aumentada, terça aumentada, sexta aumentada e sétima aumentada, certo? Que entra também no campo das quartas, quintas e oitavas, também que podem ser quarta aumentada, quinta aumentada, oitava aumentada. Aqui é todo mundo, quando você vai para aumentado, engloba todo mundo, tanto as segundas, terças, sextas e sétimas, quanto as quartas, quintas e oitavas, tá certo? É um semitom acima, né, do maior ou do justo, certo? Então vamos lá de novo aqui. Se você tem um intervalo de segunda, você tem lá duas notas, no intervalo de segunda, você sabe que quando é maior é um tom. Agora, se aqui você encontrasse um tom e meio, você veja que aí você vai estar no intervalo de segunda, duas notas, e esse intervalo com um tom e meio, um tom acima do maior. Então você vai chamar de segunda aumentada. Aqui é a mesma coisa. Se você está no intervalo de terça, você tem três notas, classificando como intervalo de terça. Como é que ele vai ser um intervalo aumentado? Quando isso aqui der dois tons e meio. Se você tem um intervalo de terça, três notas, e você fizer a soma de intervalos e der dois tons e meio, isso quer dizer que é uma terça aumentada, beleza? Aqui a mesma coisa, você está no intervalo de quarta, são quatro notas. E aí você vê lá que esse intervalo está dando três tons. A gente sabe que quando dá dois tons e meio é uma quarta justa, mas fizemos a soma e deu três tons. Então está um tom e meio acima da justa. Então vai ser uma quarta aumentada. Aqui a mesma coisa. Você tem um intervalo de quintas. São cinco notas. Beleza? Então, cinco notas. Você achou? Então, intervalo de quinta. Como é que você sabe que aquela quinta é uma quinta aumentada? Quando você tiver quatro tons. Por quê? Porque quatro tons você está meio tom acima da justa, que é três tons e meio. Aqui a mesma coisa. Ó. Você vai pegar aqui, nós estamos no intervalo de sexta. Por quê? Porque tem seis notas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Tem seis notas. O intervalo de sexta maior, você tem quatro tons e meio. É um intervalo natural. Não tem sustenido, não tem bemol. Então você tem quatro tons e meio. Se você aqui encontrasse cinco tons, certo? Um tom, meio tom acima da maior. Como é que você ia classificar? Sexta aumentada, meio tom acima da maior, que é quatro tons e meio. Se der cinco tons, isso aqui vai ser classificado como sexta aumentada, certo? Aqui é o mesmo raciocínio. Você está aqui no intervalo de sétima, você tem sete notas, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. No intervalo natural, um intervalo de sétima que dá cinco tons e meio, vai ser uma sétima maior. Como é que isso aqui seria uma sétima aumentada? Se você acrescentasse aqui meio tom. Então, se você, na soma desses intervalos dessas sete notas, você encontrar seis tons que está meio tom acima da maior, isso aqui seria uma sétima aumentada, certo? Aqui, a mesmo raciocínio, certo? Você tem aqui um intervalo de oitavas, são oito notas, de dó a dó, oito notas. Então, se você aqui encontrasse uma sexta aumentada, né, uma sexta, seis tons e meio, né, seis tons e meio, você teria uma oitava aumentada, tá certo? Um tom, meio tom, na verdade, meio tom acima
da justa, né? A justa são 6 tons. Se você tivesse 6 tons e meio, aí então você ia classificar isso aqui como oitava aumentada. Espero que eu tenha conseguido fazer você entender esse assunto para facilitar aqui agora. Agora eu vou para os exercícios aqui do professor Wellington, certo? Vamos pegar um exercício de segunda, de terça, de quarta, de quinta, de sexta, de sétima e de oitava, certo? Exercício que ele deu na sala para a gente fazer, né? Então aqui eu tenho aquele exercício, né? Esse foi o exercício de intervalos que ele deu aqui. Ele repete aquela teoria, né? Que no intervalos de segunda, né, natural maior é um tom, terça maior 2 tons, quarta justas 2 tons e meio, quinta justas 3 tons e meio, sexta justa, sexta maior 4 tons e meio, sétima maior 5 tons e meio e oitava justa 5 tons e 2 semitons, que somando vai dar 6 tons, tá certo? Então, isso aqui que ele está dando aqui nada mais é do que essa classificação aqui, ó, certo? É a mesma coisa. Então, aqui, ó, ele deu um exemplo aqui, ó, ele começou com intervalos de segunda, certo? Aqui, por exemplo, você tem um Dó para o Ré, certo? São 2 notas. Você vai no círculo, do Dó para o Ré, você só tem 2 notas. Então, 2 notas é um intervalo de segunda. Então, essa é a primeira classificação que a gente vai pegar. Já sabe que é um intervalo de segunda, porque só tem 2 notas. Segunda. Se tivesse 4 notas, seria intervalo de quarta. Se tivesse 7 notas, intervalo de sétima. Então, aqui 2 notas, intervalo só tem 2 notas, Dó, Ré, 2 notas, intervalo de segunda. Então, aqui o que é que ele vai fazer, né? Ele disse que era maior. Como foi que ele chegou à conclusão de que nesse intervalo de segunda, esse intervalo é maior? Só é você pegar do Dó para o Ré, aquela regrinha de intervalos, certo? Que é aqui, ó, do Dó para o Ré é um tom, certo? Ora, é um tom. Então, se você está no intervalo de segundas e deu um tom, vai ser segunda maior. Foi o que ele botou aqui, ó, segunda maior, certo? Se a gente pegar outro exemplo aqui, ó, vamos pegar esse aqui descendo. A gente pegou um crescendo, vamos pegar esse aqui ó, que está decrescendo. Aqui você tem Ré, né? Do Ré para o Dó, do Ré para o Dó, né? Então, esse intervalo ele está aqui ó, do Ré para o Dó. Esse intervalo só tem 2 notas, é um intervalo de segunda, né? De segunda. Então, primeira classificação, esse intervalo é o que? É de segunda, porque só tem 2 notas. Agora, vamos classificar, vai ser maior, vai ser menor ou vai ser aumentado, hein? Vamos lá. Então, ele está indo do Ré para o Dó. Aqui na nossa regrinha de intervalos, quando você vai do Ré para o Dó, você tem um tom, certo? Se você tem um tom, você está aqui no intervalo de segunda e você diz que de uma nota para outra só tem um tom, então vai ser uma segunda maior. Então, nesse intervalo, nesse exercício do professor Wellington, aqui também vai ser uma segunda maior. Vamos pegar esse caso aqui, certo? Porque ele aqui vai ser menor, certo? Porque aqui ó, ele está do Mi para o Fá, certo? Mi para o Fá. No Si, quantas notas tem do Mi para o Fá? Mi, Fá, só tem 2 notas. Vai ser intervalo de segunda, certo? Vai ser intervalo de segunda. Agora, quanto à regrinha aqui, agora a gente precisa saber, esse Mi para o Fá, ele vai ser maior, menor ou aumentado? Então, se você vier aqui ó, na regrinha, Mi para o Fá é meio tom. Lembra daquele caso do Mi para o Fá é meio tom? E se você pegar a regrinha aqui, ó, você tem 2 notas, você está em intervalo de segunda, você agora vai classificar se é maior, se é menor ou se é aumentada. Você já viu que é meio tom. Do Mi para o Fá é meio tom. Se é meio tom, está meio tom abaixo da maior, que é um tom. Se está meio tom abaixo da maior, vai ser o que então? Vai ser menor. Então esse intervalo
do Mi para o Fá vai ser uma segunda menor, porque nesse intervalo você tem um intervalo de meio tom, certo? Beleza? Aqui, vamos para terças aqui. Vamos pegar uma só para você entender. Eu vou pegar esse caso aqui, ó, crescendo aqui, ó, aqui está do Mi para o Sol. Do Mi para o Sol. Se você for no ciclo, Mi, Fá, Sol, são 3 notas. Então é intervalo de terça, porque só tem 3 notas. Tá? Agora, para a gente saber se é terça maior, menor ou aumentada, como é que faz? Vai somar os intervalos. Se você vier aqui, né, deixa eu ver só, ele está indo do Mi para o Sol, do Mi para o Sol, beleza, do Mi para o Sol. Então o que é que você faz? Do Mi para o Fá é meio tom, do Fá para o Sol, um tom, certo? Se você somar, você vai ter um tom e meio. Se você vier na classificação aqui, né, de terças, você vai ver o seguinte, ó, terças no intervalo natural para 3 notas, se desse 2 tons, seria uma terça maior. A gente está vendo que a soma está dando um tom e meio, tá certo? Do Fá, do Mi para o Fá, meio tom, do Fá para o Sol, um tom e meio. Então, nesse caso, ele está meio tom abaixo da maior. Então, seria uma terça menor. Então, nesse exercício aqui, né, onde ele bota do Mi para o Sol, vai ser uma terça menor, certo? Aqui, intervalos de quarta, certo? Vamos lá, vamos pegar um aqui, um exemplo aqui. Esse aqui, vamos pegar esse que está descendo, né? Não, vamos pegar esse aqui, ó, que tá, vamos pegar esse que está subindo aqui. Não, vamos pegar esse descendo. Esse aqui. Aqui você tem Fá, Sol, né? Do Sol para o Ré. Do Sol para o Ré, descendo. Primeira classificação, quantas notas tem aí? Se você aqui é do Sol para o Ré. Quantas notas tem aí? Do Sol para o Ré, né? Sol, Fá, Mi, Ré. Sol, Fá, Mi, Ré. Tem 4 notas, é intervalo de quarta. Por quê? Porque tem 4 notas, beleza? Agora, para a gente classificar se é maior, menor ou aumentado, a gente tem que saber a soma de intervalos entre essas notas, né? Do Sol para o Ré, quantos intervalos, a soma de intervalos vai dar quanto, certo? Então, você vem aqui, ó, né? Do Sol para o Ré, né? Do Sol para o Ré até aqui. Então você vai do Sol para o Fá um tom, do Fá para o Mi meio tom, do Mi para o Ré um tom. Então somando um tom mais um tom, 2 tons, mais meio tom, 2 tons e meio. Se você tem 2 tons e meio, então nesse intervalo aqui, se você vier aqui, ó, você está no intervalo de quartas. Você tem 2 tons e meio, então vai ser uma quarta justa. Tá vendo? Que no intervalo natural, quando você tem 2 tons e meios entre as notas, a soma dos tons vai dar 2 tons e meio, é uma quarta justa. Então, nessa resposta aqui, né, onde você está vindo do Sol para o Ré, né, do Sol para o Ré, vai ser uma quarta justa. Vamos aqui para o de quinta, certo? Vamos pegar esse aqui subindo. Um exemplo aqui. Então você tem aqui do Lá para o Mi. Do Lá para o Fá, aliás, do Lá para o Fá. É o Fá ou é o... Tô fazendo certo, meu Deus do céu? Não. Do Lá para o Mi. Aqui é Mi. É isso aí. Do Lá para o Mi. Do Lá para o Mi, certo? Se você pegar aqui, para saber quantas notas tem do Lá para o Mi, você tem aqui, ó, Lá, Si, Dó, Ré, Mi. 1, 2, 3, 4, 5. Então, realmente é um intervalo de quintas, porque tem 5 notas, certo? Então, agora o que a gente precisa saber? Já sabemos que é intervalo de quinta, precisamos classificar se vai ser uma quinta justa, uma quinta diminuta ou uma quinta aumentada, tá certo? Vamos lá então, do Lá para o Mi, do Lá para o Mi. Então a gente vem aqui, tá? Do Lá para o Mi. Então você tem, ela tá, deixa eu só confirmar aqui, eu estou pegando
essa aqui, né, do Lá para o Mi, está subindo, então vamos aqui, ó, do Lá, cadê o Lá, 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 pronto. Então do Lá até o Mi, que é aqui, ó. Então você vem aqui, ó, do Lá para o Si, um tom, do Si para o Dó, meio tom, do Dó para o Ré, um tom, e do Ré para o Mi, um tom. Aí você vai somar um tom, mais um tom, 3 tons, mais meio tom, 3 tons e meio. Então, se você está no intervalo de quinta e você tem 3 tons e meio, vai ser uma quinta justa, certo? Redondinho aqui, quinta justa, beleza? Vamos agora para o exemplo de sextas, né, que está aqui. Desculpem, estou tossindo. De intervalos de sextas. Vamos pegar esse primeiro mesmo aqui. Você tem um Dó pro Lá, tá certo? Dó pro Lá. Quando você pega do Dó para o Lá, quantas notas você tem no círculo aqui das notas do Dó pro Lá? Só é contar Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Quantas notas tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então é um intervalo de sexta, porque tem 6 notas. Agora a gente vai saber classificar. Vamos classificar se vai ser uma sexta maior, uma sexta menor ou uma sexta aumentada. A gente vem para os intervalos do Dó para o Lá. A gente vem aqui, ó, do Dó para o Ré, um tom, do Ré para o Mi, um tom, do Mi para o Fá, meio tom, do Fá para o Sol, um tom, e do Sol para o Lá, um tom. Se você somar aqui, ó, um tom mais um tom, 2 tons, 3 tons, 4 tons e meio. Então você tem 4 tons e meio. É um intervalo de sexta que tem 4 tons e meio. Se você vir aqui, ó, um intervalo de sexta que tem 4 tons e meio, vai ser uma sexta maior. Então a resposta aqui, ó, é sexta maior, beleza? Vamos para o intervalo de sétima aqui. Vamos pegar esse aqui que está descendo. Aqui ele está indo do Fá para o Sol, do Fá para o Sol, e está descendo. Se a gente pegar o ciclo das notas, né, ele está pegando do Fá para o Sol. Vai ser anti-horário aqui, viu? Porque ele está descendo. Então, do Fá para o Mi, Ré, Dó, Si, Lá, Sol. Fá, Mi, Ré, Dó, Si, Lá, Sol. Quantas notas tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 notas, é intervalo de sétima. Agora a gente vai classificar se é uma sétima maior, menor ou aumentada, certo? Então vamos lá. Do Fá para o Sol, não é isso? Do Fá para o Sol. A gente está pegando aqui, né? Aonde que a gente pegou? Cadê? Aqui, do Fá para o Sol. Do Fá para o Sol. Vamos lá. Eu pego aqui, ó. Ele está aqui, do Fá para o Sol. Aqui, então a gente vai subir, né? Porque ele está descendo, então a gente vai subindo aqui, ó. Do Fá para o Mi, meio tom. Do Mi para o Ré, um tom. Do Ré para o Dó, um tom. Do Dó para o Si, meio tom. Do Si para o Lá, um tom. E do Lá para o Sol, um tom, certo? Se você somar um tom mais um tom, 2 tons. 2 tons mais meio tom, 2 tons e meio. Mais um tom, 3 tons e meio. Mais um tom, 4 tons e meio. Mais um tom, 5 tons, certo? Então, 5 tons e meio. Deixa eu fazer a conta de novo para não atrapalhar aqui. Então, aqui você tem do Fá para o Sol. Do Fá para o Sol. Tem que terminar aqui. Então, é daqui para cá. Então, um tom, 2 tons, 3 tons. Eu estou me atrapalhando aqui. Deixa eu concentrar aqui para não errar. Do Fá para o Sol. Certo? Do Fá para o Sol. Então, vamos lá. É daqui até aqui. Daqui até aqui. Então, aqui eu tenho 2 tons e meio. Aqui 4 tons, 5 tons. É isso mesmo. Então, você tem 5 tons. Se você vir para cá, no intervalo de sétima, que tenha 5 tons, ele vai ser uma sétima menor.
Por quê? Porque ele está meio tom abaixo da maior, então vai ser uma sétima menor, certo? Então, nesse exercício aqui, esse caso aqui, onde ele está vindo do Fá para o Sol, vai ser uma sétima menor, porque ela tem meio tom abaixo da maior, certo? A maior seria 5 tons e meio. Nós achamos no intervalo 5 tons, certo? Então é a sétima menor. E para finalizar aqui, a oitava justa, né? Vamos pegar vamos pegar uma subindo aqui agora. Pegar esse aqui, por exemplo. Você está vindo aqui do Sol para o Sol, né? Não precisa nem dizer. Se você pega do Sol para o Sol, você tem 8 notas, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É um intervalo de oitava porque tem 8 notas. Agora, como nós estamos tratando de intervalos naturais, então vai dar 6 tons. Vai ser uma oitava justa, certo? Porque quando você pegar aqui, né, a gente está tratando de intervalos naturais, não tem nenhum acidente, não tem nenhum bemol nem sustenido. Então, se você somar isso tudo aqui, ó, ele pegou do Sol, né, do Sol pro Sol, né? Saiu daqui e chegou aqui. Se você somar tudo aqui, vai dar 6 tons. Um tom, mais um tom, 2 tons, 3 tons, 4 tons, 5 tons. Meio mais meio, 6 tons. Então, nesse exercício aqui de intervalos de oitavas, todos vão ser oitavas justas, porque você só trabalhou aqui com as notas naturais, não tem bemol nem sustenido. Então, esse exercício aqui, todos vão dar oitavas justas, porque todos os intervalos aqui vão dar uma soma de 6 tons. Beleza? Eu espero que eu tenha ajudado aí, me alonguei um pouquinho, mas espero que eu tenha ajudado. Você aí, Dulce. Sucesso para você, viu?